O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando a tristeza invade o meu peito, eu clamo Oxum. Quando as lágrimas invadem meu rosto, eu clamo Oxum. Quando a dor é maior que o meu espírito, eu clamo Oxum. Minha poderosa mãe do espelho das águas, minha rainha soberana da doçura e do amor, tenha piedade dos que sofrem e choram. Que o tempo do teu rio se apresse em trazer a esperança e a alegria. Minha Senhora, dona dos céus azuis, das pedras, dos seixos, da beleza e das águas límpidas como a paz. Que teu espelho revele sorte nos meus passos errantes. Que suas mãos frágeis e delicadas sejam o conforto em minha caminhada. Que eu seja bendito no seu coração de mãe. Oraiei eu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Saudamos a Deus Pai, Criador de tudo e de todos. Saudamos o Cristo, Filho unigênito do Pai. Saudamos o amor divino, força que cria, mantém e renova todo o universo. Pedimos, Pai, por todos seus filhos que vivem neste planeta, encarnados e desencarnados. Pedimos pela paz no mundo, entre povos e nações, governantes e governados. Pedimos pelos mais necessitados, que o seu amor possa aliviar as suas provações. Pedimos pelas crianças do mundo, em especial pelas que não têm um lar para morar e uma família para amar e serem amadas. Pedimos por todos que ajudam a creche Santa Clara e os programas sociais da CFA. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, o banquete de Levi, Mateus capítulo 9, versículos 10 a 13. E aconteceu que, estando reclinado à mesa em Cosa, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e reclinaram-se com Jesus e com seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Mas ouvindo,
Jesus disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Porém, ide aprender o que significa: misericórdia quero e não sacrifícios, pois não vim chamar os justos, mas os pecadores. Mateus levanta-se da coletoria para seguir Jesus, mas antes leva-o à sua casa e aí oferece-lhe um grande banquete, no qual se despede de seus amigos e colegas de profissão. Realmente, os agentes fiscais eram numerosos em Cafarnaum. Reclinar-se à mesa, porque o alimento era tomado enquanto o conviva ficava recostado, quase deitado, num leito mais baixo, com a cabeça apoiada no braço esquerdo, ficando o direito livre para servir-se nos pratos à mesa, algo mais alta. Esse, o costume dos banquetes de luxo, provinha da Assíria, tendo entrado em Israel, na Grécia e em Roma. Notemos que o termo pecadores tem um sentido próprio em grego. Os transviados, isto é, os que estão fora do caminho certo. Para os fariseus e saduceus ortodoxos, todos os não-judeus, os gentios, eram pecadores, porque não trilhavam a estrada traçada por Moisés. E também eram chamados pecadores todos os judeus que mantinham contato com os gentios, como os agentes fiscais. Fique bem claro que o termo pecadores tem esse sentido especial. Não eram criminosos nem delinquentes, mas apenas não seguiam a rigidez legal tida como ortodoxia. O banquete que Mateus ofereceu a Jesus era, então, verdadeiro banquete de pecadores, como diz Jerônimo. Participar de uma refeição na casa de alguém era fazer-lhe grande honra, principalmente para esses homens ricos, mas desprezados. Ver Jesus entre eles deve ter constituído imensa alegria, sinal inequívoco de estima e amizade. Mas os judeus, que eram obrigados a receitar as bênçãos, jamais admitiam ladear-se com os gentios nesse ato quase religioso. 20 anos após a morte de Jesus, os cristãos que provinham do judaísmo recusavam alimentar-se ao lado dos cristãos provenientes do paganismo. Ao ver, pois, essa mistura, os fariseus escandalizaram-se, mas não ousam investigar o Mestre. Vão aos discípulos para investigar a razão dessa manifestação de desrespeito aos preceitos mosaicos. Jesus intervém pessoalmente para tirar os discípulos de embaraço e faz isso com fina ironia, concedendo aos fariseus o título de justos e de sadios de espírito. A expressão "ide aprender o que significa" é fórmula rabínica usada nas controvérsias. Cita então, dizendo que a misericórdia vale muito mais que qualquer sacrifício religioso. E depois cita um aforisma corrente: não são os sadios que precisam de médico. E confirma: não vim chamar, no sentido de convidar, os justos, mas os pecadores. Mais tarde, dirá novamente que os pecadores e as meretrizes conseguirão o reino de Deus antes dos justos fariseus e dos sacerdotes convencidos. A esses era muito mais fácil pregar a boa nova que aos que se julgavam virtuosos e conhecedores, quase que donos da verdade. A individualidade sabe perfeitamente
que as personalidades são coisas passageiras, perecíveis e vivem numa situação de irrealidade que lhes parece realidade. Daí, dar importância muito secundária aos atos da personalidade. Que importa se a criatura temporariamente mergulhada na carne exerce uma profissão desprezada pelo mundo oficial? Que importa o transvio do que é exterior se o íntimo está aproveitando aquela experiência, por vezes dolorosa, para o aprendizado maior? Então, se a personalidade ainda precisa de certas exterioridades, tal como o banquete de Mateus, a individualidade não se recusa a ela. Comparece com todos os discípulos, os veículos que a envolvem, e participa da alegria daquela criatura, que ainda dá valor ao temporário e irreal, por julgá-los coisas duradouras e reais. Nada de hipocrisias, de sacrifícios irracionais. Se estamos na Terra, na condição de seres humanos, como tais devemos viver. Não mais somos animalizados, então nada de animalismo. Mas ainda não somos anjos, portanto, não vivamos como anjos, desprezando a matéria. São palavras de Emmanuel. Por que então fugir à nossa condição de homens que ainda somos? A lição de Jesus neste fato é importante e visa todos os que se envaidecem de suas virtudes, fugindo ao contato com os enfermos morais. Exatamente estes são os mais necessitados. A misericórdia é superior a qualquer ato religioso, e para a individualidade não interessam a admiração e os elogios dos bons, dos justos. Esses têm sua trilha traçada e a seguem sem tropeço. O que a individualidade tem que fazer é exatamente convidar as personalidades ainda viciadas e animalizadas para que modifiquem sua mente, seu modo de pensar e de encarar a vida. Não temamos ombrear com os pecadores e transviados. Não fujamos de sua companhia. Não recusemos banquetear-nos à sua mesa, pois daí poderão advir grandes vantagens para eles e para nós. Porque, afinal, em que somos nós melhores que eles? Só o pensamento de que somos melhores já é uma prova de que o não somos. Pelo menos eles são humildes, pois sabem que são pecadores, e com isso sintonizam com Deus. E nós, que nos julgamos melhores, manifestamos a nossa vaidade tola, e com isso nos afastamos de Deus, que é a humildade perfeita. Este trecho do Evangelho de hoje nos traz essa característica humana que prevalece até os dias de hoje, desde a antiguidade, bem antes até de Jesus, antes de Moisés, que é essa característica separatista, essa característica que faz com que nós, seres humanos, achemos que somos diferentes dos outros seres humanos e que um grupo de seres humanos merece mais, ou até pior, tem o direito de se aproximar da divindade, de se aproximar de Deus, do que os outros seres humanos que estão no mesmo planeta, e que para esses ortodoxos, eles não têm o direito de se aproximar de Deus. Então Jesus, neste ato de aceitar o convite de Mateus para ir até o banquete que ele deu na casa dele como despedida para que ele pudesse seguir a Jesus, para os seus amigos também coletores de impostos, vem demonstrar exatamente isso, que todos são iguais.
perante a visão de Jesus, todos são filhos de Deus, como somos, todos nós somos filhos de Deus. Então, essas visões separatistas, por motivos religiosos, por motivos políticos, por motivos de castas sociais, por qualquer motivo humano, esse tipo de divisão afasta a evolução das pessoas. Esse tipo de visão de separar os seres humanos afasta o processo evolutivo, retarda o processo evolutivo de quem pensa assim. Conforme Pastorino colocou, entender que somos todos filhos de Deus e, mais ainda, entender que somos todos um só, nos traz humildade. E a humildade faz com que nós sintonizemos com Deus, faz com que nós nos aproximemos do mundo divino, nós nos aproximemos de Deus. Pensar ao contrário é manifestação da vaidade, e isso nos afasta de Deus. Por quê? Porque a vaidade é uma característica da personalidade, e ela faz com que a gente quebre a sintonia com a frequência divina. E aí, achando que estamos seguindo um caminho de evolução, estamos nos enganando, porque estamos seguindo o caminho contrário, estamos nos afastando da nossa evolução. Então, esse evangelho serve para exatamente nos despertar isso que Jesus trouxe, né? Essa frase que ele colocou com muita propriedade, de que quem precisa de médico, quem precisa do Cristo, da força crística, de se aproximar da divindade, não são os sãos, mas são os doentes. Esses sim precisam dessa aproximação, desse caminho de aproximação, e eles aceitam de bom grado. Aqueles que se acham que já estão no caminho e desprezam os outros, esses com certeza não estão no caminho. Esses são opositores da espiritualidade. Esses caminham no caminho contrário. Como diz o Pastorino, esses caminham no caminho do antissistema. Mas, como para todos os filhos de Deus, existe o caminho de cada um. E um dia as pessoas vão perceber se o caminho que estão trilhando é bom ou não. Mas Jesus é o nosso mestre. Tudo que foi registrado sobre a vida dele, sobre tudo que ele fez, serve como o nosso guia, é o nosso guia para nós caminharmos na nossa perfeição, no nosso aprimoramento moral, no nosso aprimoramento espiritual. E aí sim, esse é o caminho que nós devemos seguir o mestre, não só aprender com o mestre, mas fazer o que o mestre fez para podermos caminhar com ele. Senhor, faz de nós instrumento da sua paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna.